Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Manuel Messias outra vez, novamente aqui para divulgar o livro do Chico Xavier e o tema de hoje será fé. O livro de hoje chama-se Praça da Liberdade. Esta aqui é a capa do livro, uma capa bem bonita com a praça, né? E um coreto central, uma banda tocando, as pessoas no entorno da praça com roupas coloridas. Atrás também tem uma outra praça com um banco, muitas pessoas ali conversando, se conhecendo, representando uma praça da amizade. Esse livro foi publicado em 1982 pela editora Céu, Cultura Espírito União, na cidade de São Paulo. Bom, o livro, como vocês já puderam perceber pela imagem, ele está bem preservado, não tem nenhuma avaria, tem 43 anos já, né? Não tem nenhum rabisco. O livro todinho ele está muito bom, conservado, eu comprei no sebo. Ele é a primeira edição, a lombada está preservada, né? Ele tem a dedicação à dona, escrito pelo próprio Chico Xavier, a primeira dona do livro. Então o livro está aprovado, tá? Muito bom. Esse livro trata de vários temas como coragem, fé, mediunidade, reencarnação, perdão, aborto, progresso, etc. Ele foi psicografado apenas pelo Chico e é um livro que possui participação de muitos espíritos, de diversos espíritos amigos. No total foram 152 espíritos. Entre os mais conhecidos está o Emmanuel, André Luiz e o Dr. Bezerra de Menezes. Eu vou deixar para vocês na tela, por ordem alfabética, o nome dos espíritos que participaram desta obra. Ele foi escrito em forma de poemas, mais especificamente de trovas, que são poemas com 4 versos, né, com rima e em sentido completo, por isso que ele tem tantos autores. Então aqui são as trovas de vermelho e essa parte preta são comentários ou um complemento do tema abordado, que também é escrito por outro espírito que ajudou na confecção da obra. Bom, a gente vai abordar apenas alguns versos que tratam do tema da fé, para a gente falar um pouquinho, comentar um pouquinho, para que possa despertar o interesse de vocês. Então, o capítulo 4, chamado Alegações da Fé, tem diversos poemas que trabalham sobre o tema. Então, a gente separou 4 poemas para a gente fazer o comentário. Então, o primeiro foi escrito pelo Espírito Celeste Braga, e diz assim: A voz de Deus sempre fala, na terra e no céu infindo. Tudo se move a escutá-la, mas não sei se estás ouvindo. O segundo verso diz assim: No caminho mais agreste, na provação mais pungente, guarda a certeza inconteste de que Deus está presente. Este poema foi escrito pelo espírito Múcio Teixeira. A gente separou esses 2 primeiros poemas porque dentro de cada um deles tem a palavra Deus, né? Então aqui a gente pode iniciar dizendo que a fé primária é a confiança em Deus, né? A confiança na existência de Deus, mesmo que nós não tenhamos entendimento pleno na nossa pequenez do que seria Deus, do que é Deus. Mas a gente tem que ter fé na existência de Deus. O Allan Kardec, codificador do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz aos espíritos evoluídos foi: o que é Deus? E os espíritos afirmaram assim: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então essa foi a resposta dada. Então esse é o ensinamento básico que nós temos, né? Que Deus é a inteligência suprema, ou seja, não há nenhum ser, nenhuma pessoa, nenhuma entidade mais inteligente do que Deus. E Deus é responsável por criar tudo. E aí, de acordo com os poemas que nós lemos, dá para a gente entender que Deus se expressa em tudo, se expressa em mim, se expressa em você, na natureza, no céu. Ele está em tudo. E esse Deus Criador nos fala através de tudo que nos cerca, inclusive nos momentos de aflição em que nós passamos. Então, por esses 2 trechos, a gente pode concluir que fé, em primeiro lugar, é ter confiança na existência de Deus, que tudo criou e que tudo sabe, e que por isso não nos desampara. O materialista, por exemplo, ele não acredita na existência de Deus. Para o materialista, depois que ele morre, acabou tudo. Então, o materialista ele não vive na perspectiva da fé primária, que é a existência de Deus. Os 2 últimos versos que nós selecionamos trabalham com a relação entre fé e conhecimento. O primeiro diz assim:
Quando a fé nos elucida, iluminando a razão, a esperança em nossa vida faz-se divina canção, escrita pelo Espírito Meimei. O segundo, que é um trecho, um comentário, diz assim: a fé que raciocina jamais se esquece de considerar os resultados das próprias ações. Esse trecho foi escrito pelo Espírito Albino Teixeira. Então, esses dois trechos selecionados nos faz pensar sobre a relação que existe entre a fé e o conhecimento. Quando a gente vai procurar a palavra fé no dicionário, lá está escrito assim, que a fé é a crença nas verdades de uma religião. Fé é crédito, confiança. No entanto, para o Espiritismo, fé vai muito mais além do que crença. Nós trabalhamos com a ideia de fé raciocinada. Por isso eu vou compartilhar com vocês alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo que trata dessa fé raciocinada. O primeiro trecho diz assim: a fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O outro trecho diz assim: a fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Ela a fé, né? Por fim, um terceiro trecho: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, para o Espiritismo, a fé precisa considerar a razão. Não existe uma fé obscura, uma fé cega, uma fé ingênua. Toda a nossa fé é pautada por aquilo que a nossa racionalidade também pode sustentar. Algumas pessoas têm dificuldade de entender a fé raciocinada e elas alegam que a razão e a fé são coisas diferentes, são autônomas e às vezes até contraditórias. Outras pessoas alegam que a razão, a racionalidade é menor que a fé. Claro, isso é verdade, mas no entanto a gente não pode usar a nossa fé desconsiderando a razão. Então, aonde a fé pode alcançar, a razão tem que estar sustentando. Para a gente entender melhor isso, a gente pode pensar assim, que Deus criou o homem com inteligência superior a outros animais, e essa inteligência se expressa por vários atributos. Então a gente pode pensar assim, bom, o que nós temos que caracteriza a nossa inteligência? A gente pode destacar, por exemplo, a memória, temos pensamento, curiosidade, aprendizagem, né? Nós temos a capacidade de aprender, nós temos a imaginação, temos a linguagem complexa que nos possibilita comunicar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós sentimos ao outro, temos a autoconsciência, sabemos quem nós somos, somos capazes de adaptação, temos a racionalidade propriamente dita e temos a fé. Então, todos esses elementos a gente pode pensar que se compõem a inteligência humana. E mesmo que as pessoas aleguem, muitas vezes, e com razão, né, que a fé seja superior à racionalidade, que de fato ela no entanto, ela não pode negar esses atributos da inteligência, principalmente a razão, a racionalidade. Por quê? O que é a razão? Se a gente for parar para pensar. A nossa razão, a nossa racionalidade é uma espécie de tribunal de sobrevivência nesse mundo. Sem a nossa razão, a gente não consegue dar um passo, porque a gente não consegue compreender nada. A racionalidade, então, é a fonte do nosso conhecimento. A gente consegue conhecer esse mundo, a natureza e até as pessoas a partir da razão. Ou seja, o mundo ele se expressa, de certa forma, dentro de um padrão racional. E a nossa condição cognitiva de racionalidade consegue apreender o mundo. Então, sem a razão, nós não conseguimos nem sobreviver. Mesmo então que a fé ela atinja lugares superiores à razão, a fé ela não pode negar a razão, porque ela estaria negando a própria humanidade, a própria capacidade humana de inteligência, de entender as coisas. E se Deus nos deu essa capacidade de raciocinar, de entender o mundo, de conhecer o mundo, de forma alguma a fé pode desprezar isso. Porque senão a gente pode cair numa fé dogmática, numa fé obscura, numa fé ingênua. Inclusive, a gente pode cair em sistemas de dominação, no qual algumas pessoas usam a fé alheia para poder dominar outras pessoas.
Alguém pode pensar assim que, mas a racionalidade humana ela é limitada, a gente não consegue entender tudo. De fato ela é limitada. No entanto, a racionalidade humana dá a nós a capacidade de conhecer muita coisa. E não é porque ela não abarca tudo, não conhece tudo, que a gente vai descartá-la. Por isso que existem termos como probabilidade, hipótese, porque nem tudo é uma certeza. No entanto, a gente pode calcular a probabilidade de acontecer algo a partir da racionalidade. Sem a racionalidade, a gente não consegue nem atingir, parcialmente a realidade. Com a racionalidade, a gente consegue. Então, não tem como nós atuarmos no mundo, vivermos no mundo sem a racionalidade. Mesmo que a racionalidade seja limitada, ela auxilia na compreensão de alguns fenômenos. E também a gente tem que confiar nas evidências, naquilo que a gente vê, na nossa experiência, para a gente construir nosso conhecimento. Então, o conhecimento ele não fica limitado à razão, mas também à experiência. Então, tudo está interligado, né? A experiência, a racionalidade e a fé. Então, a fé não pode negar a experiência, não pode negar a racionalidade. Quando a gente se depara com um fenômeno espiritual, por exemplo, evidente, nós precisamos da nossa fé, da nossa experiência e da nossa racionalidade para tentar explicar aquele fenômeno. Então não é que uma coisa neutraliza a outra, elas se combinam, se juntam para que a gente possa conhecer o fenômeno. Então, em resumo, a nossa fé só pode atingir a verdade se não perder essa base que é a razão. Aliás, a razão é uma das bases da fé. Então, sem a racionalidade como ponto de apoio, a nossa fé pode ficar fragilizada e perdida. Então, ela não consegue muitas vezes atingir a verdade. Não consegue se livrar de algumas amarras da obscuridade. Bom, gente, ainda falando sobre a fé raciocinada, ela também não é uma prerrogativa só do Espiritismo. Na Bíblia a gente consegue ver elementos que juntam essas duas coisas e complexifica mais ainda a fé. Então a fé não é só uma contemplação estática, né, de uma verdade, muitas vezes uma verdade em que eu não tenho acesso agora. Quando eu morrer eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou ficar junto de Deus e tudo mais. A fé ela não é estática. Para nós atingirmos uma fé verdadeira, que tem acesso às verdades, ela precisa de certas bases. E a própria Bíblia faz uma reflexão sobre isso. Na segunda carta de Pedro, tem um trecho que ele escreve o seguinte: façam esforço para terem mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais afeto paterno na piedade e mais amor no afeto paterno. Veja que interessante esse trecho escrito por Pedro. Ele é muito interessante. Essa segunda epístola de Pedro tem um significado profundo sobre a fé. Então veja que a fé ela se sustenta a partir de vários elementos, né, que nós temos que cultivar para podermos ter uma fé que nos leva ao caminho do bem. Então a fé é sustentada por uma série de elementos, tais como virtude, conhecimento, que é a própria racionalidade, né, a fé raciocinada que nós estamos aqui discutindo, autodomínio, perseverança, piedade, afeto paterno e amor. Veja que a base é o amor e no topo fica a fé. Então a fé é sustentada por essa base do amor. E entre o amor e a fé, você tem a série de elementos. E nesses elementos, logo próximo da fé, está o conhecimento, está a racionalidade. Entre o conhecimento e a fé tem a virtude, segundo Pedro. Então veja, não dá para a fé abstrair do conhecimento, abstrair do raciocínio, abstrair da experiência da realidade. Porque, como nós já começamos, né, dizendo, Deus está em tudo. Então a gente precisa entender o mundo para
podermos ter uma fé completa, uma fé sem ilusão, uma fé sem obscuridade. Percebam que a base, o que é importante aqui no que foi dito por Pedro, é que a base de tudo é o amor. E tendo o amor como base, conforme o próprio Cristo nos ensinou, a nossa fé pode alcançar lugares inimagináveis. Mas para isso não pode desprezar a razão, não pode desprezar aqueles elementos intermediários, o conhecimento. Fazendo uma última reflexão sobre essa epístola de Pedro, a gente viu que então tem aqui na base o amor e no topo a fé. E abaixo da fé tem a virtude e logo abaixo o conhecimento, a razão. Então, a razão ela procura esclarecer a virtude, né? Justamente para libertar essa virtude das amarras irracionais e da estaticidade provocada pelo medo. Né? Esse, por sua vez, esse medo ele é decorrente de sistema de dominação, de ignorância. Então, se a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido, a gente não pode ser virtuoso, praticar a virtude com a sua plenitude. E aí a racionalidade ela entra para nos ajudar e sustentar a nossa fé. Resumindo, o amor sustenta tudo e a fé nos leva a Deus. Lembra que a base da fé é a crença na existência de Deus. Então, Deus nos deu o amor para ser a nossa base. Então, ela sustenta tudo. Só que nós não podemos amar e ficar parado. É a fé que vai nos levar a Deus. E essa fé, ela não é estática. Essa é uma fé dinâmica. Sem o conhecimento, ela não tem como ser dinâmica. Sem a prática da virtude, ela não tem como ser dinâmica. Então, o amor sustenta tudo e a fé nos leva a Deus. Eu gostaria de terminar nossa reflexão citando o próprio Cristo, mostrando o que ele disse, aonde nós podemos chegar. Então, ele diz assim: Eu vim como uma luz para o mundo, para que não permaneça nas trevas todo aquele que acredita em mim. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É isso. Bom, o livro, como a gente já falou, né, ele foi publicado a primeira vez em 1982. O prefácio dele foi escrito por Emmanuel. Emmanuel estava estudando algumas trovas escritas por espíritos e aí ele recebeu um amigo que estava falando que conhecia alguns espíritos desencarnados que estavam tentando se comunicar com os seus entes queridos que ainda estavam encarnados. E eles queriam passar mensagem para esses entes queridos. Então, Emmanuel recebeu a proposta desse amigo deles fazerem um livro com algumas mensagens breves para efetivar essa comunicação. O Emmanuel logo propôs ao amigo que pudesse ser feito esses versos em trovas, né, para poderem efetivar aí o projeto. E os dois entram em acordo, e aí a partir daí surge esse livro Praça da Amizade. Então, o Emmanuel e esses espíritos vão se reunir na cidade de Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, onde Chico Xavier psicografava, e aí eles foram ditando esses poemas para o Chico. O Chico tinha 72 anos de idade quando escreveu esse livro, ele já era bem conhecido. No ano da publicação do livro, foi lançado o primeiro teatro espírita no Brasil, baseado na obra do Chico Xavier. A peça chamava-se Além da Vida, e essa peça foi um recorde de bilheteria, ficou em cartaz por 8 meses. Muitas pessoas foram assistir na época, cerca de 2 milhões de pessoas assistiram a peça, então foi um sucesso. No mesmo ano que foi publicado esse livro Praça da Amizade. O livro teve uma tiragem de 20 mil exemplares, né? Portanto, era um contexto em que o Chico estava em alta, estava muito bem conhecido. Uma outra curiosidade que ocorreu nesse ano foi o ano que Chico Xavier bateu o recorde de edição de livros dentro de um ano. Foram cerca de 15 livros publicados só no ano de 1982, né? Então, até 1981, não tinha sido publicado tanto livro dentro de um ano. E o Chico já estava há 50 anos publicando livro, né? Fazia 50 anos nesse ano, e nesse ano ele publicou 15 livros, foi um recorde
que ele mesmo vai quebrar no próximo ano, mas então o ano de 82 foi um ano de bastante trabalho aí em relação aos livros publicados por Chico. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham interesse na compra do livro, vou deixar aqui no link para que vocês possam adquirir. Agradeço pela atenção, espero ver vocês em breve divulgando mais um livro de Chico Xavier. Fiquem com a paz, que assim seja.